Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema hoje será: quem é Deus para você? E para que possamos falar sobre o tema, faremos a leitura que está em 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Portanto, irmãos, vocês que receberam o chamado de Deus, vejam bem quem são vocês. Entre vocês não há muitos intelectuais, nem muitos poderosos, nem muitos da alta sociedade. Mas Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. E aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor. Isso Deus escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. Desse modo, nenhuma criatura pode se orgulhar na presença de Deus. Ora, é por iniciativa de Deus que vocês existem em Jesus Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria que vem de Deus, justiça, santificação e libertação, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se glorie no Senhor. Essa passagem é da segunda leitura da liturgia de hoje, 1º de fevereiro de 2026, aonde no Evangelho se tem as bem-aventuranças. Repare que começa assim: Deus é quem nos chamou. Nós escutamos Deus nos chamar. Aqueles que são pobres de espírito são aqueles que renunciam a si mesmo e colocam a sua vontade de acordo com a vontade de Deus. O soberbo fala, eu vou fazer. O pobre de espírito fala, meu Deus, se é da tua vontade, permita que eu faça isso. Por que somos poucos na missa? A primeira leitura nos diz Sofonias. Deus separou um punhado, uns poucos, porque são poucos aqueles que têm um coração puro, são poucos aqueles que escutam a palavra de Deus, porque são pobres de espírito, são poucos o que o procuram de coração para entrar no seu reino. Por isso que São Paulo fala, vocês não são aqueles alta sociedade, poderosos, aqueles importantes, vocês são os humildes, são aqueles bem-aventurados que procuram a paz de Cristo, são aqueles bem-aventurados que são perseguidos no mundo, que as pessoas falam mal, porque nós estamos na missa para adorar a Deus de acordo com o nosso conhecimento. Muitas vezes, aquele que peca no mundo e está na missa, está mais em comunhão com Deus do que aqueles que têm muito conhecimento. Porque o conhecimento dele, Deus aceita o conhecimento. Por isso que Jesus perguntou ao doutor da lei, qual é o seu entendimento? Primeiro mandamento todo mundo sabe, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas qual é o teu entendimento? Aí ele fala, amar com todas as forças de todo o seu coração, conforme o Senhor entende. Se eu entendo que Deus vai me salvar, eu vou na missa. Mesmo que eu não saiba nada do que está acontecendo na missa. A gente vê na missa. A hora de levantar, as pessoas levantam atrasado. Na hora de sentar, senta atrasado. Por quê? O entendimento dela não é ainda esclarecido, mas ela está ali adorando a Deus de acordo com o seu entendimento. E se ela está em coração puro, Deus aceita a nossa adoração, porque nós não compreendemos o que Ele nos quer, mas Ele compreende o que nós queremos. Por isso que nós temos que ser pobres de espírito, para sermos felizes, sermos bem-aventurados e termos o que Jesus nos prometeu, a sua paz. Mesmo nesse mundo de guerras, onde às vezes dentro de casa nós não conseguimos ter uma segurança, Deus nos dá essa paz interior.
eu confio em Deus, porque eu sou pobre de espírito. Hoje em dia, com a divulgação pela internet, a quantidade de padres que hoje fazem vídeos e que postam suas homilias, é até muito mais difícil que as pessoas estejam totalmente ignorantes em relação a Deus. Eu acredito que antigamente, quando não se tinha televisão, não se tinha esse acesso mais facilitado à Santa Igreja, à Santa Missa, as pessoas fossem mais puras e inocentes na questão dos seus erros. Não que isso assim seja uma desculpa, mas eu acredito nisso. E eu acho que até por conta disso que tantas coisas foram incutidas, foram colocadas de forma errada. Porque pela falta de informação, muitas pessoas faziam as coisas ao seu jeito, ao seu entendimento. E algumas até, eu acredito que a igreja deixe por questão da cultura do local. A ignorância. Para que não ofenda assim as pessoas, até porque não ofende a Deus. São coisas que não ofendem a Deus e acabam sendo permitidas. Mas hoje, com toda a tecnologia, tudo que se tenha de fácil acesso, nós temos a obrigação, enquanto cristãos, enquanto católicos, de nos informar, para que possamos cada vez mais prestar um culto perfeito ao Senhor, uma adoração perfeita ao Senhor. Já é difícil na questão da purificação do nosso ser, como a questão do ser misericordioso, pobre de espírito, porque hoje o Evangelho fala sobre os bem-aventurados, os felizes. Como é difícil, é muito lindo o discurso, mas se a gente for ver parte por parte, é muito difícil que a gente cumpra tudo aquilo, que a gente esteja dentro daquilo, porque praticar a justiça é ser santo, não é? Na palavra de Deus, quando se fala José era um homem justo, porque ele era um homem santo. Então hoje, quem pratica a justiça é uma pessoa que quer buscar o quê? A santidade. E como é difícil isso, Evandro. Às vezes a gente precisa calar dentro de nós o nosso orgulho, a nossa prepotência, aquela questão de que eu penso que eu sei mais, ou que eu tenho um entendimento melhor, ou que eu sou melhor que alguém. Então, a gente tem que calar isso, nós temos que aprender a silenciar isso para que possamos estar em comunhão com Cristo, saber pedir perdão, saber reconhecer os erros, saber reconhecer que nada nos pertence, que tudo que temos é porque Deus nos dá, mas quando nós conseguimos honestamente, porque as pessoas que adquirem bens, fama, riquezas e tal, através de corrupção, de roubos, de passando a perna no outro e tantas coisas mais, isso aí não vem de Deus. Esses bens são amaldiçoados. São coisas que te dão um prazer momentâneo, mas que futuramente vai levar a sua alma ao inferno. Então, a diferença da pobreza de espírito é você se reconhecer pequeno. Não é a questão de você ser pobre. Não tem relatividade a isso. Não tem a ver com dinheiro. Não. Tem a ver com obediência. Sim, isso. É se fazer cada vez menor na presença desse Deus onipotente, do nosso Deus onipotente, que é soberano em todas as suas vontades, em todos os seus atos. Então, se reconhecer pequeno. Quando é que nós nos reconhecemos pequeno? Quando nós fazemos uma leitura da nossa vida, em que nós vemos que nós nascemos nu, né? E morremos com aquela roupa que a traça vai roer, que alguém vai colocar na gente, que os vermes vão comer, e sem carregar nada. O corpo, gente, não carrega nada. O que nós vamos carregar?
tudo aquilo que nós fizemos de acordo com a vontade de Deus. Aí sim, é uma riqueza que é vista aos olhos de Deus. Agora, aquilo que nós temos aqui, aquilo que construímos aqui, é claro que Deus quer que nós tenhamos. Ele, como um pai amado, um pai bondoso, ele quer nos dar tudo em abundância, porque o nosso Deus é Deus de abundância. Mas ele quer nos dar corretamente, de forma honesta. O que nos levou a celebrar a missa católica? É a soberba ou ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito. Nós não conhecíamos o rito da missa. Então chegou um padre e começou a celebrar a missa e falava na missa. A missa que eu celebro aqui é a mesma que o Papa Bento XVI celebra. Se o Papa vier aqui hoje, vocês não vão notar a diferença da missa que ele celebra com a missa que eu celebro. Então, nós aprendemos a celebrar a missa católica participando. Então, como nós fomos chamados a ir numa missão, nós teríamos que levar o quê? A doutrina da igreja. Então, nós vemos a introdução geral do missal romano, que confirmava tudo que o padre fazia na missa. Nós vemos a Redentores Sacramento, que nos ensinava como se comportar na missa. Então, a nossa obediência é ser pobre de espírito. Porque se nós fôssemos soberbos, nós nos comportaríamos na missa como quiséssemos. Mas não, nós nos recolhemos a Deus. Senhor, eu não vou ficar na missa como eu quero. Eu vou ficar na missa como o Espírito Santo inspirou o magistério da igreja, que estão nos documentos. Então nós nos comportamos conforme a igreja ensina. Isso é ser pobre de espírito. Isso é obedecer a Deus através do Espírito Santo que inspirou o magistério da Igreja Católica. A doutrina católica são os documentos. Tá? Nossa opinião é uma coisa. Agora, o que a igreja ensina é doutrina que vem do Espírito Santo. E a gente tem que, quando nós lemos a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, a gente vê lá no Antigo Testamento o quanto era exigente todas as normas litúrgicas. Não, as normas das ofertas, a liturgia judaica. Sim, E quando não era feito de acordo, as pessoas morriam. Então, porque Deus não aceitava aquela oferta. Então, temos que, é claro que hoje não vamos morrer fisicamente quando não participamos corretamente da Santa Missa, mas morremos espiritualmente. A nossa alma vai morrendo aos poucos quando nós banalizamos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo em cada Santa Missa. Por que São Paulo cita as Escrituras Sagradas? Qual Escritura Sagrada São Paulo está dizendo aqui? O Antigo Testamento. Porque quando São Paulo estava vivo, não tinha o Novo Testamento. A Bíblia Sagrada que nós temos hoje com o Novo Testamento são documentos do magistério da Igreja Católica, que só no século IV é que os bispos se reuniram, pegaram os documentos. A Carta de São Paulo é um documento da Igreja. Então foram os bispos católicos que colocaram como Escrituras Sagradas. Então já no Antigo Testamento, São Paulo já citava as Escrituras do Antigo Testamento, porque não tinha o Novo. Quem se gloria, glorie no Senhor. Então quem quer se gloriar de ser católico, se glorie no Senhor na missa, de joelho na Eucaristia. Nós não podemos criar um Jesus diferente e fazer a nossa fé em casa. Isso é soberba. Ser pobre de espírito é estar ali na missa. Confessar direto a Deus, isso é soberba. Agora o pobre de espírito obedece a Jesus. João 20, 23. Os pecados daqueles que vocês confessarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não se confessarem não vão ser perdoados. Então, tem que se confessar com quem? Com o sacerdote da igreja. Não é direto a Deus. Se fosse assim, não precisava de igreja. Você está dizendo assim, Jesus é um mentiroso porque eu não acredito no Evangelho.
Aí você é soberbo. Porque ali foi uma substituição do Antigo Testamento. O que acontecia na época do Antigo Testamento? As pessoas iam ao santuário, né, ao templo, só em Jerusalém. E através dos seus pecados eles ofertavam o quê? Os animais. Era aquilo ali que era prescrito. E ali era feito como se diz? Era o sacrifício para a expiação dos pecados. Expiação dos seus pecados. Hoje, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos confessar quando é pecado mortal, falamos, né, com o sacerdote, e para poder participar dignamente do sacrifício, não mais de animais, mas do próprio Cristo. Rasgar o coração como Jesus foi rasgado na cruz. E receber a Santa Eucaristia, que é o próprio Cristo. Olha só como foi substituído do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, para cumprir corretamente a expiação dos nossos pecados, nós temos que nos confessar. Não é assim. Nós temos que cumprir toda a doutrina, não pela metade, não é pelo que eu quero, é pelo que Deus manda, é o que a igreja diz, e não o que eu quero. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para ditar normas dentro da igreja? As normas são ditadas pelo Espírito Santo de Deus, que Ele que move a igreja. Nós temos os 10 mandamentos. Jesus obedeceu a lei e falou, toda a lei será cumprida. Quando vem uma pessoa que fala assim, Jesus desprezou a sua mãe, se você desprezar a sua mãe é pecado? Quanto o quarto mandamento diz honrar pai e mãe. Se você desprezou, você desonrou. Jesus pecou? Quem fala isso não acredita que Jesus é Deus. Porque Jesus era um pecador. Mas Jesus é Deus, Deus não peca. A única coisa que Deus não pode fazer é pecar. Então, muita gente se diz cristão, mas acredita no mundo, que diz que Jesus não é Deus, ao invés de acreditar no próprio Deus, que é o Verbo encarnado. A palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia contém a palavra de Deus. É bem diferente. Se eu sigo só a Bíblia, eu sou um idólatra. Idólatra de um livro. Eu tenho que seguir a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que se revelou aos apóstolos e permanece conosco na Eucaristia. Não existe católico que não comunga, porque não está unido a Deus em seu Filho Jesus. Como que um católico que não vai na missa vai encontrar a salvação se ele criou o seu próprio Jesus pela sua soberba e não é o pobre de espírito que vai se confessar para comungar e ter a salvação em Jesus Cristo Eucarístico? Aí eu te faço uma pergunta sobre o tema, né? Quem é Deus para você? Deus para mim é aquele que se revelou e se fez pobre de espírito, que sofreu na cruz, que morreu, que ressuscitou e foi glorificado pelo Pai por ter sido glorificado. Então, é aquele que eu sirvo. É na Eucaristia que eu estou no céu. O céu é o quê? É onde Deus está presente. Então, se Jesus está presente na missa, na Eucaristia, então estamos no céu. O que é o inferno? O inferno é a ausência de Deus. Aqueles que não estão na missa estão no inferno. Por quê? Não estão na presença de Deus. E nós temos que cumprir o que Jesus falou, ide atrás da ovelha perdida. Chamar esses católicos, são mais de 90%, para sair do inferno e entrar no céu, que é a missa. Porque depois da morte, o inferno é eterno. Enquanto está vivo, nós podemos resgatá-lo. Depois que morreu, acabou. Então, ser pobre de espírito é dizer abertamente, meu irmão, vai para a missa. Isso é ser pobre de espírito. Porque nós estamos sendo obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.